Boa noite, meu amigo e minha amiga. Estamos dando início à quarta temporada de setembro dos Novos Discipulados. A primeira reunião de 4. Estamos falando hoje, nesse dia 14 de setembro. São 8h27 da noite. O tema do nosso discipulado é a videira, os ramos e o ódio do mundo para com os servos. A palavra de Deus diz que se nós não darmos fruto, fica impossibilitado do Senhor Jesus Ele se manifestar na nossa vida. Então é por isso que nós temos que estar atento à sua voz, atento ao seu chamado, porque Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos chamou com um propósito de servi-lo, propósito de fazer a sua vontade. Vamos lá no livro de João 15, você vai entender o significado de um obreiro, o significado de um servo, o significado de um discípulo que, de fato e de verdade, ele tem o desejo de querer servir ao Pai, ao nosso Deus. Amém? Amém. Deus, Ele se preocupa com você. É por isso que Ele quer te instruir. Se você não estiver atento aos detalhes do que Deus Ele proporciona para te ensinar, você sempre vai ser uma pessoa infrutífera. A palavra de Deus, ela declara isto para nós. Vamos ler? Está escrito assim lá no livro de João 15. Eu sou a videira e o meu pai o agricultor. Todo ramo que em mim não der fruto, ele corta, e todo o que der fruto ele limpa para que produza fruto mais ainda. Deixa eu explicar aqui para você isso daqui. Você já reparou que, às vezes, dentro das instituições, você encontra pessoas infrutíferas. São pessoas que ela tá lá, mas não dá fruto. Só dá problema. Ela dá problema para o pastor, ela dá problema para a missionária, para o bispo. Por quê? Porque ela ainda se encontra o quê? Suja. Suja onde, pastor? No seu coração, na sua mente. Então, é necessário que nós não caiamos nesse erro de querer cultivar aquilo que vai nos prejudicar na nossa caminhada ministerial. Você sabia que tem o obreiro de Jesus e tem o obreiro de Satanás dentro da igreja? Sim. Tem. Eu estava ontem de madrugada bolando o portfólio das crianças e eu me deparei com um vídeo de um rapaz, um pastor, rapaz novo, pregava, revelava, profetizava.
depois o camarada já estava dentro de um centro espírita. Então você vê que as pessoas, elas estão indefinidas no que ela quer. Ela não sabe o que ela quer. Ela não sabe se quer servir a fulano ou a Beltrano. Então você tem que ter um propósito firme. Eu estou batendo nessa tecla já tem alguns dias, alguns meses. Se você não for uma pessoa decidida, você vai ser um obreiro do mal. Eu trabalhei dentro de uma instituição, foi diversas instituições que eu fui trabalhar, e era uma instituição que é onde tinha obreiros que matavam, servos que matavam os profetas, com palavras, com perseguição, com calúnia. Você não pode ser um servo do diabo. Satanás, nos tempos atuais, conseguiu implantar o império dele dentro das igrejas. Sorrateiramente, devagarzinho, ele conseguiu botar os seus discípulos lá. É por isso que a Bíblia diz que o Elias, ele falou assim: por que vocês ficam cochoando entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, serviu. Se o Senhor é Deus, serviu. Mas vocês não podem ficar o quê? Cima do muro. Você não sabe quem você quer. Você não serve nem Deus nem Baal. Você está em cima do muro. Você é uma pessoa indefinida. O obreiro, ele não pode ser uma pessoa indefinida. Ele tem que ser autêntico. Ele tem que ser presente. Ele tem que ser solução em tudo quanto é circunstância. Ele não tem que ficar esperando um comando. Ele tem que resolver o quê? As coisas da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Você vê, para você ser um obreiro, para nós sermos um obreiro, nós temos que aprender a se relacionar com as pessoas. Como é que você quer ser um obreiro anônimo? Não tem como. Só um que existiu, que foi o que pegou o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele era um político. Porque só podia tocar no corpo de Jesus quem tivesse uma comanda política. Você está vendo porque a política é importante dentro do segmento da obra de Deus? Quem é que ia tirar o corpo do Senhor Jesus? Pedro, o cortador de orelha? Judas, o traidor? Tomé, o que tinha que ver para crer? Maria, a mãe de Jesus? Tinha que ser José de Arimateia, o político. Só que o diabo, ele pegou a visão, porque ele sabe que a política era necessário dentro do segmento religioso, defamou, para que os dele dominassem. Quem é que domina o mundo? Os políticos, cara. Que diabo? Tu já viu o diabo? Sabe quem é ele? Mas tu vê o quê? Os poderosos políticos, os legisladores dos planaltos, os que criam leis a favor do povo e contra o povo. É por isso que você precisa ter uma mente aberta. Se você não tiver uma mente aberta para isto, você vai começar a beber da água venenosa e suja de muitos líderes que não têm esta visão. Você está com um problema dentro do teu estabelecimento, você recorre a quem? A Jesus? Ao político, ao prefeito, ao vereador, ao deputado que você conhece. Você ora a Jesus, mas Jesus ele te deu uma autoridade para você ir lá buscar ajuda. Ou não é? Sim. Quando que prenderam o nosso Senhor Jesus Cristo, eu sei que eu estou fugindo um pouquinho aqui, mas você vai entender. Quando
prenderam o nosso Senhor Jesus Cristo, eles chamaram quem para poder julgar Jesus, para poder dizer se matava ou não matava? O rei, o governador, o legislador da época, Herodes. Ou não foi? Herodes viu e falou o quê? Esse homem é justo, eu não vou me envolver nisso aí não. Vou lavar a mão. Tô fora. Esse cara, ele é justo. Por que vocês prenderam ele? Aí tentou criar uma situação para poder libertar Jesus, mas Deus não deixou. Deus não deixou. Porque se Jesus fosse liberto, a palavra não se cumpria. E os obreiros não iam nascer. Que é hoje os grandes legisladores da palavra de Deus, que é Paulo, que é Pedro, cortador de orelha, Lucas, o médico. Então vocês têm que ter uma mente aberta. Vocês não têm que ser como muitos crentes que, não podemos envolver uma coisa, mas pode envolver o pecado, né? O pecado pode, a prostituição pode. Mas se você chega e orienta sobre a legislação da política, não pode. Mas pecar pode. Roubar pode. Pode tudo isso, né? Então, nós aqui do apoio precisamos ter uma mente clara. É por isso que o Senhor Jesus, ele disse o quê? Eu sou a videira verdadeira e o meu pai o agricultor. O quem é o agricultor se não é o líder do trabalho? Se não é o cabeça do negócio? Todo ramo que em mim não der fruto, ele faz o quê? Tu tem que dar fruto. O que é fruto, pastor? É você ter uma mente pura, é uma mente inteligente, é uma mente racional, é uma mente intelectual. Você não precisa ser o rei das escrituras, mas você tem que ter uma inteligência dentro das escrituras, para você não entrar na ignorância. Você está entendendo? Você vê, o nosso Deus, ele é o quê? Ele não é o rei? E o rei é o quê, se não é o governante das milícias celestiais? Teve o partido da esquerda e o partido da direita no céu. Quem foi que criou o partido da esquerda? O diabo, aquele miserável que está queimando lá no inferno e tramando contra nós. Então nós precisamos ter essa consciência. Amém? Amém. Porque em toda situação, a vida é assim. Política em casa. Tem que ser político. Política na escola. Boa vida é uma política. Tudo é política. Você vê, o colaborador Inácio, ele chegou e falou para mim: pastor, meu pai pediu para fazer um bocado de coisas. Só que depois ele viu e falou: vai, meu filho, que você tem compromisso. Eu falei: pai, família é crucial. A família abaixo de Deus é a coisa mais importante. Não é uma política? Sim, claro. É uma política que ele criou. E é verdade. Justamente para o quê? Para amenizar conflitos e quem sabe no futuro ter êxitos. Aleluia. Isso aí. Tem que ser inteligente, cara. O obreiro, ele tem que ser inteligente. Ele não pode ser ignorante. De jeito nenhum. Ele não pode ser um cara ignorante, uma mulher ignorante. Ele tem que ser racional. Ele tem que saber fazer a politicagem dentro da sua comanda, do seu ambiente, tanto familiar como vizinhança. Você já reparou que quando você não tem um bom relacionamento no meio da vida, os vizinhos podem até não gostar de você, mas você tem que ter um bom relacionamento com eles. Você tem que, se você é um servo de Deus, você tem que aprender a dar um bom dia, uma boa tarde. Ah, mas ele falou mal de mim. Problema, foi ele que falou, não foi eu? Bom dia.
bom dia. Tudo com sinceridade. Se tu for falso, o Todo-Poderoso arranca teu couro. Você vai pagar. Você tem que ser verdadeiro. Você não precisa ser um bajulador, mas tem que ser verdadeiro. Amém? Amém. Aí ele diz lá no versículo 2: todo ramo que em mim não der fruto, ele corta. E todo fruto e que der fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. O que é limpar? Deus vai te tirar da condição de colaborador, vai te colocar como obreiro. Porque você deu fruto como colaborador. Então você não consegue mais expandir, porque você só é um colaborador. Você não tem a possibilidade de expandir. Como é que você vai expandir como um colaborador? O colaborador é ilimitado. Só que o obreiro, ele já pode botar a mão na cabeça das pessoas. O obreiro, ele pode fazer uma visita em um lar. O obreiro, ele pode fazer um curso de teologia para ampliar o seu conhecimento. O obreiro, ele pode ter uma carteirinha para entrar em um hospital que se dá o nome de quê? Capelaria, que nós vamos ter. Você pode entrar dentro de um hospital, jogou o crachazão lá, o crachá fala por si só. Tu é da onde? Sou de tal. Você vê, fomos na reunião do Unigreja sábado. Tu é da onde? Igreja Apoio aos Soldados Feridos. Qual é o nome da igreja? Igreja Apoio aos Soldados Feridos. Começou a ter notoriedade. A Bíblia diz, Deus ele me revelara há anos atrás e falou assim: te darei um nome como só os grandes têm na terra, Apoio aos Soldados Feridos. E já apareceu lá. Daqui uns dias estaremos novamente no Unigreja e vocês também vão estar. Então Deus ele está abrindo as expansão. Mas precisamos abrir a expansão da nossa mente. Se a gente continuar com essa mente de formiga, essa mente de cabanchirra, que só dá azar. Você não sabia que a cabanchirra dá azar, né? Ou mente de pardal, que só sabe cagar e ter piolho, segundo o pastor de Jailton na época. Você tem que ser águia, meu amigo. Você tem que estar sempre por cima. Visionário. É como a Jenny falou lá em cima. Vocês têm que estar atentos. A missionária tá lá no altar pregando. Vocês têm que estar atentos a cada detalhe. Foi 2 para dentro do banheiro. Opa, por que 2 aí? Essa é a missão do obreiro. Mas se você não é um bom colaborador, você não vai ser um bom obreiro. Se você não é um bom obreiro, você não vai ser um bom evangelista. Se você não é um bom evangelista, você não vai ser um bom presbítero. Se você não é um bom presbítero, você não vai ser um bom missionário. Porque tem missionário e missionário, se vocês não sabem. Sim. Então, o ensino do discipulado é isto. É isso que Jesus está tentando falar aqui para nós. Está tentando não, ele está falando. Aí diz no 3: vocês já estão o quê? Limpo por causa da palavra que lhe tenho falado. Cada mensagem recebida, cada aula pronunciada, cada aula praticada, cada aula ouvida, você recebe uma estrutura espiritual, uma ideia espiritual. Uma ideia é o quê? Inteligência, visão, planos, planejamento. Vocês têm que aprender a planejar o ministério de vocês. O ministério de vocês não tem que ficar na minha boca. Faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Pega os teu grupo que vocês conhecem e explora eles. Explorar como, pastor? Pede ajuda a eles, meu amigo. Ah, mas eu tenho na minha rede de contato 30 pessoas que eu não falo mais com ela. Eu falava quando eu era do mundo, mas tu tá
rebelde, então. Você não está no mundo ainda, não? Você está no mundo ainda, meu amigo. Ah, mas eu estou no mundo. Ah, você está no céu? Nós estamos no mundo. Só que nós não pertencemos ao... Nós vamos usar o mundo em favor da obra de Deus. Nós vamos usar o mundo em favor dos princípios de Deus. Calma que isso aqui é o óleo que está escorrendo do nariz. Então, você precisa ter esta visão. Você vê, eu estava lá trabalhando lá dentro, lá criando lá o portfólio. Só que eu ouvi a missionária falando que ia botar ela em um grupo, ela pegou uns contatos, já entrou em contato, quem é tu, quem é você, e pá, não te conheço, mas passou a conhecer, mandei mensagem errada, não mandei mensagem errada, já criou um grupo. Se você não se relacionar com as pessoas, para que você é chamado para servir a Deus? Para quê? Não, fala, eu quero que fala com determinação. Fala com força. Para isso, fala. Para pegar a mensagem dele. Para se relacionar com as pessoas. Jesus, ele te chamou para se relacionar com pessoas. Jesus não quer que você fique em um quarto trancado em depressão. Você não vai resolver o problema da obra dele. A Bíblia diz assim: clama ao Senhor da seara para que envie o quê? Trabalhadores. Porque poucos são os que trabalham. Tem muitos obreiros, tem muitos pastores, tem muitos bispos e assim por diante, mas poucos são os que o quê? Trabalha, se relaciona com o povo. Você tem que aprender a se relacionar com as pessoas. Fazer a obra de Deus é se relacionar. O que é a política? Não é um relacionamento? A política da obra de Deus é você se relacionar com as pessoas. Mas como que eu vou chegar, pastor, para me relacionar se eu não conheço? Você não precisa conhecer, é só falar: hoje tá frio. E se ela falar é verdade, já iniciou uma conversa, já teve um relacionamento, e vamos partir para cima. E aí, você conhece a Igreja Apoio aos Soldados Feridos? Já dou um cartão. Eu não conheço não, eu faço parte. Aqui está o cartãozinho do pastor, da missionária. Conheço o nosso trabalho lá. Olha, muito bacana. O nosso trabalho é didático. O que é didático? Ele é imagem, palavras, vídeo e ensino. Ele é didático. Não é só uma palavra, ele é didático. Você vai ver, você vai ouvir, você vai ler e vai aprender. Vocês têm que se relacionar. Vocês não sabem nem o que nós temos dentro da igreja, cara. Você não sabe nem o que significa o insight que está lá. Por quê? Porque isso não é interessante para você. Se você não começar, como que você vai se relacionar com o Senhor Jesus? Através da Bíblia, da palavra dele. É lendo, é imaginando. E nisso ele vai te limpando. Ele vai tirando o mundo de dentro de você. Ele vai tirando aquelas ideias mesquinhas de dentro de você. Ele vai tirando aquele pensamento pequeno que tu não pode, que eu não posso, que não consegue. Ah, não pode isso. Você está entendendo? Então você tem que ser uma pessoa intrépida, ousada, descarada. Chegar na marra, na cara de pau. Oi, tudo bem? Tudo bem. Poxa, tá frio hoje, né? Pior que tá. Poxa, tu conhece a Igreja Apoio aos Soldados Feridos? Não conheço não. Aqui, ó. Então toma um cartãozinho. E ali se inicia uma nova amizade. Ali se inicia uma nova comunhão. É isso que Jesus está falando. Dar fruto é isso daqui. Não é você achar que é o santarrão melhor do que todo mundo, porque você não pecou, porque você não errou. Eu não ando com pecador, eu não ando com isso. É com esse que você tem que andar para poder ganhá-los para o Senhor Jesus. Jesus, ele quebrava o quê? Jesus quebrava princípios, meu amigo. Jesus quebrava leis humanas. Ao ponto de Jesus almoçar com o pecador,
ao ponto de Jesus jantar com o ladrão. Ah, não. E o meu nome e a minha postura? Fariseu, tem que ganhar alma. Você sabia disso? Fariseu, pastor, eu não sou fariseu não. Ah, o fariseu você acha que é o quê? É inteligente. Ele conhece as escrituras. Só que ele não pratica o quê? As escrituras. Então, lê para mim o 4. João 15, 4. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Permanecei no meu ensino, permanecei no ensino que está sendo ensinado. Pratica o ensino que está sendo ensinado. Pratica a visão que está sendo falada. Se o propósito dessa temporada é dia 11, nós falamos tudo sobre o quê? Dia 11, pô, vamos viver o dia 11. O dia 11 é o dia das crianças. É o dia onde nós vamos cultuar o nosso Deus em prol da nossa prole, dos nossos filhos, dos nossos netos. Até minha filha vai vir. Minha filha é espírita, cara. Vai estar aí, tô lá. Fala pro meu pai. Ela quer vir até para ajudar. Vai vir ajudar. E tu acha que eu vou impedir? Então você tem que entender que a obra não é tua, a obra é nossa. A obra não é tua, a obra é nossa. A obra é para todos. Jesus, ele disse assim, ó, veio os discípulos cheio de marra. Senhor, tem uns camaradas aí pregando em teu nome, expulsando o demônio. Jesus olhou para ele e falou assim: quem não é contra mim é a favor a mim. Deixa. Ah, mas eles não são os discípulos. Meu amigo, se é para ganhar alma, vamos ganhar alma. Amém? Se para ganhar alma eu tenho que jantar com o bandido, eu vou jantar com o bandido. Se para ganhar alma eu tenho que estar lá no meio dos leões, eu vou estar lá no meio do leão. E o leão vai comer carne e eu vou fazer um churrasquinho do lado dele. E eu pego um pedacinho de carne e vou também para ele. E vou comer carne. Você está entendendo? Não tem essa, é brabo é Deus. Ele é bravo. Que mata e não deixa nenhuma sombra de que matou. Sumiu. Não vê nem corpo, nem osso, nem nada. Entendeu? Amém. Brabo é o meu Senhor, Todo-Poderoso. Aí no 5 diz assim: eu sou a videira. Nós estamos no tópico videira e ramo. Jesus e nós. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você não vai conseguir fazer nada sem a direção de Jesus. E da onde que você vai tirar a direção de Jesus, meu caro amigo discipulado? É uma pergunta. Ah, tá. Não, é quando o pastor te ensina. Porque você tem lido a Bíblia durante séculos, mas não aprendeu? Então é mais fácil o pastor. Por que Deus colocou pastores, bispos para ensinar, professores para ensinar? Porque sozinho você não ia conseguir decifrar. Para que você hoje viesse ser um ótimo massagista, você teve que aprender com quem? Com os professores. Para você aprender a arear uma panela top de ver o brilho de tudo, você aprendeu com alguém. Ou com a mãe, ou com o tio, ou com a avó, não sei com quem. Então você tem que ter um ensino de alguém. E se você desperdiçar esse discipulado, vai acabar o ano e você não vai continuar sendo um servo normal. Você não tem que aprender a ser um servo normal. Você tem que ser um servo espiritual.
Você tem que enxergar a grandeza de Deus segundo a ótica de Deus. Se você querer enxergar a grandeza de Deus com esse teu olhar humano, você não vai enxergar. Você tem que pensar igual Deus. Como que eu penso igual Deus? Lendo os pensamentos de Deus. E quais são os pensamentos de Deus, pastor? A Bíblia. A Bíblia é a ideia de Deus para você. A Bíblia é os planos de Deus para você. Se ele falar vigia, ele sabe porque ele está falando vigia. Se ele falar o tempo está acabando, ele sabe porque o tempo está acabando. Porque ele conhece o futuro. Ele prevê o fim. Ele prevê o tempo. Amém? Amém. Aí no versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora semelhante ao ramo e secará. O que é secará? Vai estar na obra de Deus, mas só dá problema. É um obreiro que só dá problema. Apagado. É um obreiro apagado, é um obreiro que não soma com nada. Ele nem vai nem vem. Ele só dá problema. Nem pode contar. Não pode contar com ele para nada. Você não vê ele fazendo nada para ganhar alma. Ele tem uma rede social na mão dele, mas tu não vê o caboclo botando um versículo para ganhar alma. E você não vê o camarada botando um vídeo falando da palavra de Deus. Só besteirinha. Só vida secular. Só vida normal. Mas não pode não, pastor? Pode. Você tem direito de postar a sua vida normal, natural. Mas você foi chamado para quê? Para ganhar alma. Não para poder viver a sua própria vida. O átrio, ele tem uma responsabilidade. Não é só o altar. Existe o átrio, existe o altar e o átrio. E abaixo do átrio existe os assentos do povo. Por isso que os obreiros, ele não vive sentado, ele vive mais o quê? Em pé. Em pé de postura. Obreiro cansado é obreiro sentado. Tá cansado. Não é nem cansaço físico, é um cansaço espiritual. É uma murrinha espiritual. Já sentiu o cheiro de murrinha? Aquela murrinha braba, coisa fedorenta do capeta. Essa é a murrinha espiritual. Então você tem que ser um obreiro ativo. Quando eu fui chamado, há 30 anos atrás, eu sempre fui ativo. Para a glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao ponto de falar que eu perguntava demais, que eu queria ensinar os pastores, mas não queria ensinar. Eu queria aprender. Mas me julgaram errado. E hoje eu sou o quê? E sou não. Estou. Estou como um pastor. Ser ou não ser? Eis a questão. Estou. Amém? Amém. Então, a Bíblia diz que você secará e o apanha e lança no fogo e o queimará. O que é o fogo? O fogo é os problemas. O fogo, muitas das vezes, é a oportunidade. Ah, eu quero, tu quer, tu tá pronto? Tô pronto. Aí tu coloca o cara lá para exercer uma função, o cara só dá problema. A pessoa só dá problema. Não evangeliza, contamina o restinho que já tinha, acaba de matar o restinho que já estava morto. É assim. Por quê? Por causa de ciúme, por causa de que aquele que não é nada faz mais do que ele. Então ele começa a caluniar, ele começa a fofocar. Aí aquela pessoa, por ser uma pessoa nova, não está pronta para pressão, o fogo queima ela. Aí um bom obreiro que ia ser discipulado, que ia fazer a diferença na obra de Deus, é arrancado e lançado no inferno, justamente por causa desses fariseus, desses profetas velhos, que não queria entrar e ficava na porta. O que tu quer? Não pode entrar, não pode fazer isso. Atrapalhando o desenvolvimento da obra de Deus. Amém? Amém. No 7, se permanecermos em mim, as minhas palavras permanecermos em vós, pedirão o que quiser. Ó, é o que quiser. Tá
vivendo a palavra de Deus? Tá praticando a palavra de Deus? É o que quiser, só não vai pedir a morte de ninguém, pelo amor de Deus, porque Deus não mata ninguém. As pessoas que se matam pela sua rebeldia e seus pecados. Amém? Amém. Deus não mata ninguém. Às vezes a gente fala que mata, mas Deus não mata. Ele permite. Quem mata é o cão. Não é o cão, o cachorro, não. É o cão do mal mesmo. Aí diz assim, ó. Nisto é glorificado o meu Pai. O Deus, ele só é glorificado quando os teus pedidos é o quê? Respondido. Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Quem tem mais interesse de batizar? Você de querer ser ou ele de batizar? Ele. É ele que... Por quê? Porque ele sabe, se você for batizado no Espírito dele, quem vai guiar você, se você obedecer, vai ser o Espírito Santo. Vai dar mais fruto. Vai dar mais fruto. Você vê, nós não temos ninguém acima da gente. Não tem ninguém. Aqui é eu ensinando a missionária e a missionária me ensinando. É eu instruindo a missionária e a missionária me instruindo. Não tem um bispo, não tem um papa, não tem um pastor, não tem um rei, um vice-deus. Mas mesmo assim nós não para. Não tem ninguém que diz pra gente, ó, tem que fazer reunião todos os dias. Tem que jejuar, tem que orar pelo povo 3 horas, tem que orar pelo povo meia-noite, tem que orar pelos vizinhos meio-dia. Ninguém pediu isso para nós. Não foi Deus que pediu isso para nós. Isso é uma atitude do ensino que nós aprendemos com os mestres antigos. Os mestres ensinaram e hoje nós praticamos. É por isso que a palavra de Deus diz o quê? Ensina a criança enquanto é nova o caminho que deve seguir, porque depois de grande ela não vai desviar do ensino. É por isso que o projeto 3 em 1, nós bate mais no projeto 3 em 1 do que no projeto 4 em 1, do que no projeto Gideão. Porque a criança, quando ela aprende o caminho da fé, ela sempre vai continuar nele. Depois de velha, ela não vai esquecer. Você vê, a filhinha da Jennifer, a Rose, falou para mim que elas oraram para a mãe buscar. 2 crianças. E Deus ouviu ou não ouviu? Ouviu. Porque ela aprendeu na escolinha. Ela aprendeu e pratica. Então, nós que somos obreiros temos que ensinar as pessoas a viver pela fé. Não é só, se eu ensinar vai crescer e daqui a pouco eu não vou ter atenção mais do pastor nem da missionária. Você tem que ter atenção de Jesus, rapaz. Não é minha, não. É o Senhor Jesus que tem que te dar atenção. É o Espírito Santo que tem que te dar atenção. Só que sempre tem os baba, né? Sempre tem os baba. Você não tem que babar. Você tem que delegar e obedecer o comando do Senhor Jesus. Amém? Amém. Então, o Senhor Jesus, ele está dizendo aqui que o Pai é glorificado quando você pede alguma coisa a Ele. Dentro dos princípios. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muitos frutos. E assim mostrarão que são meus Discípulos. Só é discípulo quem dá fruto, meu amigo. Se tu não tá dando fruto, tu é o quê? Figueira brava? Pé de árvore verde? Tem que ser alguma coisa. Quem tu és? Você tem que saber, se perguntar, quem sou eu? Quantas almas eu ganhei nessa minha trajetória? Quantas almas eu ensinei nesta minha trajetória? Quantas pessoas eu o influenciei? Você é um influenciador da obra de Deus. Você influencia as pessoas a quererem buscar Jesus com a sua vida. A sua vida é testemunho para as demais. Aí tu é um obreiro fofoqueiro.
Tu é um obreiro que só fala mal dos outros. Tu é um obreiro que não acredita na fé. Tudo não vai dar, não consigo. É um obreiro que vive doente, cheio de doença. Tu vai dar testemunho de quê, meu amigo? Da doença. Nem Lázaro era assim. Ainda tinha um cachorro lá para lamber ele, né? Assim diz a história. Então, você tem que ter esta visão. Tem que dar fruto. É obrigado a dar fruto. Se não está dando fruto, alguma coisa tem errado. Você não está podando, você não está tratando, você não está jejuando, você não está regando, você não está obedecendo, você não está sacrificando, você não está sendo fiel. Alguma coisa você está fazendo para que não está dando fruto. Ou você não morreu para a tua própria vontade ainda. Você pratica a tua vontade. Aonde eu parei? Como o Pai me amou, também eu amo vocês. Permaneça no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. 11. Tenho-lhe dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Só quem pode completar a alegria é quem? Fala, não é para dentro não, você está falando para fora. Só o Espírito Santo que pode completar a tua alegria. Sem ele, a tua alegria é momentânea. Ela não vai ser uma alegria estabilizada. Uma alegria gerada pela única força poderosa que existe no mundo, que é Ele, que é o Espírito Santo. Ele é o poder de Deus, Ele é a persona de Deus. Ele é tudo para nós. 12. Isso. O meu mandamento é este. Olha o mandamento que Jesus diz para nós. Vocês amem uns aos outros. Por que Jesus ele falou que nós tínhamos que amar uns aos outros? Porque ia vir novos discípulos. Ia vir novos discípulos que iam desenvolver, que iam ser mais intelectual, que ia ser mais instruído. Às vezes não tem a cultura que você tem, mas é ousado. É que nem eu ouvi um relato de uma missionária que o obreiro dela, que é diácono e a diaconisa, foi lá, fez uma oração, pediu para fazer uma oração forte nela, e ela ficou com raiva desse obreiro e colocou ele no banco durante 6 meses. Só porque ele falou que tinha demônio na vida dela e ela não aceitou. Se passou 6 meses, ela botou esse rapaz no banco, ela denunciou ele pro líder. E se passou 6 meses, quando foram botar o menino de novo para poder fazer a obra, o menino falou que não queria mais. O menino pegou a esposa dele e foi pregar o evangelho pelo mundo afora. E ela diz: perdi um bom obreiro e reconheço que ele estava certo. Ela estava em estado de depressão. Então ela reconheceu, depois que matou o ministério daquele casal lá na igreja dela. E depois que ela matou, que ela foi reconhecer. E só teve paz quando reconheceu. Só teve paz quando reconheceu que o casal era de Deus e estava certo. Então você tem que ter muito cuidado com o que você pensa. Às vezes você pensa alguma coisa do pastor, da missionária, do bispo. Você está acarretando para você maldição. E a Bíblia diz: aqueles que me abençoar serão abençoados, aqueles que me amaldiçoar serão amaldiçoados. A maldição tem entrado na casa de muitos crentes, porque eles têm maldade na mente e no coração contra os servos de Deus. Eles não fazem, mas criticam quem faz. São os verdadeiros fariseus da atualidade. São os verdadeiros fariseus. Nós não podemos ser fariseus. Nós não temos que criticar ninguém.
Problema dele. Ele vai prestar conta com Deus. Faça a tua parte. Faz o teu dever de um verdadeiro evangelista. Ganhe alma. Esse é o teu legado. Ganhar alma. Parei onde? 13. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a própria vida pelo seu amigo. O que é dar a vida? É pregar o evangelho. É essa hora da noite, 9h12 da noite, nós estamos aqui no curso de discipulado. Se preparando para ser um obreiro. Não significa que vamos ser um obreiro. Estamos nos preparando. Para mim ser um obreiro depende de cada um de nós. Para mim receber essa honra de Deus, depende de nós. É o meu procedimento. E cada detalhe Deus estará vendo da tua vida. E o pastor e a missionária também. Porque depende de Deus, mas nós temos que delegar essa bênção. E nós não trabalhamos por amizade. Nunca trabalhamos. Esses 30 anos que nós estamos pregando o evangelho, nunca trabalhamos por amizade. Nunca bajulamos ninguém. E os líderes que nós servimos, eles sabem muito bem disso, que nós nunca foi de bajulá-los. Sempre fomos para servir o Senhor Jesus. É por isso que nós estamos aqui 30 anos depois. E daqui a pouco